Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui fazendo mais esse vídeo para poder mostrar para você que acabou de adquirir a nossa plataforma, como é que ela pode ser configurada e como é que você passa a utilizá-la. Na verdade, tanto a plataforma web quanto o aplicativo. De um modo geral, é bem simples. Você vai ver que ambos são ferramentas que foram desenvolvidas especificamente para esse nicho, né, para esse ramo de atividade, e você vai ver que é tudo muito claro, intuitivo e muito fácil de ser configurado e utilizado no seu dia a dia, tá? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não conhece a nossa plataforma, acesse o nosso canal do YouTube ou entre em contato conosco através de um dos nossos canais de atendimento para poder entender melhor como é que tudo funciona, tá? Esse vídeo é voltado especificamente para quem acabou de adquirir a nossa plataforma e vai começar a utilizá-la. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiro, antes de mais nada, depois que você faz todo o processo de contratação, né, e formalização do processo, você vai receber um e-mail, onde nesse e-mail vai ter um link de acesso à sua plataforma web e os dados para acesso, tanto à plataforma web quanto ao aplicativo, tá? A plataforma web, quando você tenta acessá-la pelo primeiro momento, né, você vai dar de cara com essa tela, e quando você tentar fazer um login com seu usuário e senha, você vai ver que a plataforma web já te leva para uma tela onde você precisa primeiro fazer a sua configuração de uma conta bancária fictícia. Por quê? Porque dentro da plataforma existe um fluxo bancário, né? Então você aponta para a plataforma que você iniciou o seu negócio ou a sua empresa com um saldo inicial, e a partir desse saldo inicial, quando você empresta dinheiro, esse saldo é diminuído. Quando você recebe parcelas, esse saldo é aumentado. Quando você lança uma despesa, esse saldo também é diminuído, e assim sucessivamente, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como é que tudo funciona. Então, da mesma forma que quando você tenta acessar a plataforma web pela primeira vez ou o aplicativo pela primeira vez, ambos vão te induzir para essa tela, né, onde você faz o seu login, te dizer que você precisa criar uma conta bancária fictícia para iniciar a utilização. Então é bem simples, tá? Eu vou fazer aqui pelo aplicativo, mas poderia ser feito pela plataforma web. Você vê que são as duas mesmas informações que são solicitadas e que é a mesma coisa, tá? Então, primeiro, dê um nome a conta fictícia, e segundo, informe o saldo inicial. Então, eu vou começar aqui dizendo que a conta bancária fictícia da minha empresa se chama Escritório, mas pode chamar qualquer coisa, tá? Isso aqui é um nome que eu estou dando. Você pode colocar aqui Bradesco, Itaú ou Banco Inter, qualquer coisa, tá? Eu estou dando um nome aqui de escritório porque é um exemplo. Vou colocar aqui que a minha empresa está começando com R$1.000. Então, quando eu clico em enviar, aparece essa mensagem perguntando se eu quero se os dados estão corretos, né? Se a conta fictícia vai se chamar isso aqui mesmo e se o saldo é esse mesmo de R$1.000. Então, eu digo que sim, tudo pronto. E quando eu dou um OK, a gente já começa a utilizar o nosso aplicativo, porque agora a gente já tem um saldo inicial. Se a gente for aqui em contas bancárias, por exemplo, no aplicativo, você vai ver que já aparece aqui esse saldo inicial no valor de R$1.000, que foi o que a gente acabou de dizer, né? Da mesma maneira que se eu tivesse feito isso aqui também, dizendo escritório e o saldo aqui de R$1.000 na plataforma web, clicasse em enviar, o mesmo aconteceria, tá? Só que como a gente já criou a conta bancária, a gente agora já consegue se logar na plataforma e ter acesso à parte interna dela como um usuário já logado, tá? Depois de criar a conta bancária, se a gente vier aqui em cadastro de contas bancárias, a gente vai conseguir ver aqui, né, que o banco foi criado, né, a conta fictícia foi criada, e ela tem exatamente o saldo informado quando a gente fez a criação pelo aplicativo, e o mesmo seria se a gente tivesse feito também pela plataforma web. Da mesma maneira que se a gente vier aqui em financeiro, fluxo bancário, a gente vai ver que aqui também no fluxo já aponta para a gente, né, que hoje, dia 17/8, né, nessa data, foi criada uma conta chamada Escritório com um saldo inicial dos R$1.000. E aí vocês vão ver ao longo da explicação que entrou R$1.000 porque a gente cadastrou a conta com o saldo inicial. Depois, quando a gente fazer um empréstimo, a gente vai ver que o dinheiro vai sair desses R$1.000. Quando eu receber uma parcela, né,
de um cliente, esse valor vai aumentar e vocês vão ver que esse fluxo bancário vai acompanhar exatamente o que acontece dentro da empresa quando acontece uma entrada ou uma saída, tá? Aproveitando já, quando você recebe esse e-mail, né, com usuário e senha para acesso à plataforma web e para acesso ao aplicativo, você vai ver que esse consultor aqui, chamado user, e usuário também, né, chamado user, ele tem um perfil de acesso. Então, a primeira coisa que você, depois que você cria a conta bancária, já vem aqui em cadastro de consultores, vem aqui no seu consultor, que no caso é o user, né, que foi criado já automaticamente, clica em editar e aqui você pode ativar todos os recursos. Por exemplo, cadastrar empréstimo pelo aplicativo, qual que é o limite de intervalo entre as parcelas máximo, né, que o consultor vai poder gerar esses empréstimos, qual que é a conta bancária que vai estar amarrada a esse consultor. Eu vou selecionar a conta que a gente acabou de criar, que é escritório. Centro de custos diversos, que é um centro de custos já generalizado, né, que é criado também automaticamente pela plataforma quando é feita a sua implantação. E o próprio consultor realiza o seu fechamento pelo aplicativo, tá? E aí você pode dar um saldo atual para o consultor, dizendo quanto é que ele começou o dia, né, com quanto, se você já deu algum dinheiro para ele, ou se você não deu nada para ele, ele vai começar o dia com nada, o saldo dele é 0. Tá? Se ele pode ou não aplicar multas, né, pelo aplicativo, e se o próprio consultor pode desfazer baixas pelo aplicativo. Tá? Assim como esses outros tópicos que a gente tem aqui em cima, né? Se ele tem um perfil de administrador, se vai ser pega já a localização dele, se permite que ele cadastre clientes já como ativo pelo aplicativo. Isso aqui se aplica quando você tem funcionário e você deixa ele cadastrar o cliente, mas você quer avaliar o cliente para depois dizer se ele pode ou não receber aquele crédito que seria o valor do empréstimo, tá? E agora também você consegue digitar os dados do cliente pelo aplicativo se tiver ativada essa opção. Então, vamos salvar aqui, deixar todos os recursos ativados para este consultor aqui chamado user, né? Então, quando a gente sair aqui do aplicativo, fizer um logout, que é sair do aplicativo, e acessar novamente, o aplicativo já habilita todos os recursos para este consultor, tá? Então, é bem bacana essa parte também do perfil de acesso aos consultores, tá? Aqui em recursos do aplicativo a gente tem um fluxo diário, que é tudo o que acontece. Então a gente tem um saldo inicial aqui de R$1.000 e até agora não aconteceu nada, né? Então por isso que no nosso fluxo a gente tem apenas a entrada dos R$1.000, que foi a conta bancária que a gente cadastrou. Assim como a gente gerar empréstimo e fazer recebimento, lançar despesa e fazer fechamento do caixa, você vai ver que esse fluxo vai aumentando, vai aparecendo aqui cada uma das operações que aconteceram, tá? Ao longo do dia. Aqui a gente tem contas bancárias, que é a conta bancária que a gente acabou de criar, chamada escritório, e tem R$1.000. Você pode ir lá depois na conta bancária, se quiser editar e colocar um número de agência e conta verdadeiro, fique à vontade, tá? Em análise geral, aqui o sistema diz quanto que você tem de capital de giro. Como a gente não emprestou nada, não tem nada girando. Eu apenas disse que eu tenho R$1.000 para começar o meu negócio. Eu ainda não comecei o meu negócio, então eu não tenho capital de giro, não tenho total geral de emprestado, né, com juros, nada. Total já recebido dos empréstimos em andamento, também nada. A receber dos empréstimos em andamento, gasto com empréstimos em andamento, retorno dos juros aplicado, total de empréstimos vencidos em atraso. Então está tudo zero aqui porque a gente não começou a operar ainda. A gente consegue escanear, né, um QR Code. Quando a gente gera um empréstimo e manda para o cliente, a gente tem a opção de imprimir uma folha, vocês vão ver aqui, e nessa folha ela gera um QR Code. E aí o seu cobrador ou você, quando vai até o cliente para cobrá-lo, você pode fazer a leitura desse QR Code através do aplicativo e já ir para a parcela que o cliente tem para pagar hoje. Esse recurso é bem bacana. Aqui você cadastra despesas, tá, pelo aplicativo, você informa o seu centro de custos, referente a quê? Sei lá, gasolina. Você informa o valor, R$10, por exemplo, e clica em enviar. Vai ser cadastrada essa despesa em nome desse consultor e no fechamento dele, esse valor vai fazer parte das despesas desse consultor que está logado no aplicativo, tá? Aqui a gente tem também um cadastro de cliente, onde ele pode cadastrar clientes pelo aplicativo, né? E se tiver habilitado aquele recurso que eu mostrei para vocês lá, onde ele pode cadastrar cliente como ativo aqui do lado esquerdo, que vocês estão vendo aqui, tá vendo assim? Então se eu cadastrar esse cliente, ele já está ativo, já posso gerar um empréstimo para ele na sequência.
Da mesma maneira que eu posso consultar clientes para edição. Esse recurso é novo nessa versão do aplicativo e agora você pode fazer isso pelo aplicativo também se estiver ativado para você poder fazer edição, tá? No cadastro do consultor. Aqui é a rota de cobrança, quais são as operações que eu tenho aqui com vencimentos diários e abaixo com semanal e mensal. Eu posso também consultar operações com base no nome do cliente, número da operação, vocês vão ver na prática, tá? E etc. Aqui no Maps eu digo para onde eu quero ir, informando o endereço ou o nome de algum lugar. Se eu colocar aqui Avenida Paulista, quando eu clico aqui, o aplicativo, como eu estou no simulador, ele não aparece aqui, tá? Mas aqui apareceria o mapa me dizendo daqui de onde eu estou até a Avenida Paulista quanto tempo leva e mostraria no mapa como eu faria para chegar lá. Bem bacana também esse recurso. Aqui informações, tá? Eu posso digitar aqui o número de uma operação e consultar quanto que já foi pago, quanto que falta. Eu posso mandar um recibo para o cliente com essas informações, né? Quanto que ele pegou emprestado, quanto que ele já pagou, quanto que falta. Aqui eu posso fazer uma análise também para o consultor para ver se ele já bateu a meta do dia, né? Ele não tem nada para cobrar porque a gente não gerou nenhum empréstimo, não tem nenhum total geral ali diário, nem semanal e nem mensal, e também não tem quantidade de cobrados e etc. E também ele está com 0% de meta porque a meta dele aqui está igual a zero. E aqui em consultar a gente pode consultar os fechamentos que aconteceram, né? De repente do mês de julho até agora, o mês de agosto, do consultor user. Se tivesse alguma coisa apareceria. Aqui está aparecendo somente o lançamento que a gente fez, tá? De um outro teste antes desse, e aqui está constando, né, que teve aqui recebimentos, empréstimos e etc. no dia 16/8, tá? Mas a gente vai estar tratando especificamente só de hoje, do dia 17 ao dia 17 de agosto, que é para poder a gente visualizar somente o que está acontecendo no dia de hoje, tá? Ele trouxe uma coisa ali para trás porque tinha feito um outro teste aqui antes de começar esse vídeo e por isso que ele mostrou ali um outro fechamento, mas basicamente é isso. Aqui embaixo você vai ter um menuzinho aqui de novidades, né? Sempre que a gente lançar novidades, elas vão aparecer para você aqui automaticamente. Se você não quiser visualizar isso, pode fechar e trabalha só com um aplicativo, tá? Então, vamos focar agora no cadastro de um cliente pelo aplicativo, tá? Como é que é feito? Cadastrar cliente, vou colocar aqui um nome qualquer aqui, por exemplo, fulano de tal. Vou dar um número de RG aqui para ele qualquer, um número de CPF aqui para ele qualquer, vou dar um endereço para ele aqui qualquer, tá? E um número qualquer aqui de endereço. O sistema vai te perguntar se tem um endereço 2, que por exemplo, você pode usar esse endereço aqui para um endereço comercial e usar o endereço 2 para um endereço residencial. Ou você pode falar que é o mesmo, ou deixar em branco, porque esse campo é opcional. Você nota que quando o campo é obrigatório, ele fica na cor laranja, tá? E na medida em que você valida o campo, ele deixa de ficar laranja e fica cinza. Então, por exemplo, se eu quiser cadastrar um celular com o número 11956-456, você vê que está laranja? Se eu tentar enviar esses dados, eu não vou conseguir, porque existem verificações de validação dos campos. Então ele vai pedir para você verificar os campos que estão na cor laranja. Todos aqui acima estão ok, mas o celular eu não preenchi corretamente, tá? Então, obrigatoriamente, eu preciso preencher todos os dados do celular do cliente. Celular 2 é opcional e o limite de crédito também, mas eu vou dar um limite de crédito para o cliente de R$1.000 para que a gente possa também passar a emprestar empréstimos para este cliente, tá? Se você informar um e-mail no cadastro do cliente, quando você gera um empréstimo para ele, ele recebe uma cópia desse empréstimo no e-mail dele cadastrado. Então eu vou colocar aqui no suporte nosso, suporte@ddti.com.br. Aqui nas observações não preciso colocar nada, mas você pode colocar também informações nas observações e vou pedir para salvar, tá? Esse processo é reversível, você deseja enviar os dados? Sim, ok. Cadastrado com sucesso. Como existe um recurso também de adicionar imagem ao cliente, se você contratar esse recurso, quando você cadastra o cliente, é feita essa pergunta, tá? Eu não vou dizer que sim, porque a gente está no simulador e não tem como usar uma câmera em um simulador de aplicativos. Então eu vou dizer que não, tá? O cliente foi cadastrado. Se eu voltar aqui em cadastrar cliente, como a gente deixou ativada a opção de edição para o cliente, se eu escrever aqui fulano e eu clicar na lupinha para consultar,
ele vai me dar as opções aqui, né? Que tinha um outro fulano de tal já cadastrado aqui de teste, mas o nosso é esse aqui de baixo. Então, eu vou clicar aqui e eu vou editar, por exemplo, o sobrenome dele, fulano de tal da Silva. E vou pedir para salvar. Salvei, tá? Então, se a gente voltar aqui e buscar o fulano de tal, você vai ver que vai ter o normal e agora tem o da Silva, porque a gente editou este cliente, tá? Ficou bem bacana também essa parte de edição do cadastro de cliente. Então, depois que a gente cadastrou o cliente, o que a gente pode fazer? Gerar um empréstimo para ele, né? Então, a gente vem aqui em novo empréstimo, nome do cliente, vamos localizar ele pelo nome. Então, eu vou colocar aqui fulano, vamos usar o fulano de tal da Silva. Se eu escrever só o nome, um pedaço do sobrenome, o sistema vai filtrar e vai trazer para mim todas as pessoas que têm um trecho daquele nome que eu escrevi. Se eu colocar só da Silva, provavelmente vai trazer só o da Silva, tá vendo? Porque eu busquei esse cliente pelo sobrenome dele, só tem da Silva só esse cliente. Então, selecionamos o cliente, o sistema já diz aqui, já que ele tem um limite de crédito de 5 mil, ou de R$1.000, perdão. Vou informar que o consultor que vai cobrar, que vai cuidar desse empréstimo é o user, que é esse consultor que a gente está logado. Só que eu vou fazer uma manobrinha aqui, tá? A gente vai gerar um empréstimo do tipo diário, que é quando você cobra o cliente todo dia. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou dizer que eu não estou lançando esse empréstimo hoje. Eu vou estar dizendo que eu estou gerando esse empréstimo na data de ontem. Por quê? Se esse empréstimo é diário e eu gero ele com a data de lançamento hoje, a primeira parcela será amanhã. Então a gente não vai esperar até amanhã para finalizar esse vídeo. Eu vou colocar que eu estou gerando na data de ontem para que a primeira parcela apareça hoje. Então eu vou colocar aqui que o valor do empréstimo é de R$1.000, beleza. Mas se eu colocasse R$10.000, não aceitaria, tá? Se a opção de cadastrar cliente ativo estivesse desativada. Como ela está ativada, a plataforma deixa você gerar empréstimo com um valor maior do que o limite de crédito do cliente. Caso contrário, apareceria uma mensagem ali dizendo que não é possível, tá? Vamos usar os R$1.000 de limite de crédito dele. Vou colocar aqui que a gente está emprestando isso, por exemplo, a 10%, em 3 parcelas. Vou colocar até em 10 parcelas, tá? E o intervalo entre as parcelas é a cada um dia. Por quê? É um empréstimo diário, tá? E na opção de cobrança, a gente vai cobrar esse cliente de segunda a sábado. Então, o domingo não vai ter parcela nos domingos desse empréstimo. Vai gerar empréstimo, vai gerar parcela na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e vai pular o domingo. Porque eu estou dizendo que a opção de cobrança é só de segunda a sábado. Peço para enviar, dou um OK. Você vai ver que demorou um pouquinho mais aqui para gerar essa operação. Por quê? Porque a plataforma está se encarregando de enviar um e-mail para este cliente. Você está vendo que está pulando aqui para mim o meu e-mail, dizendo que chegou um e-mail? É porque esse empréstimo de número 2 foi cadastrado e o e-mail foi enviado para o cliente que a gente criou, o fulano de tal da Silva. Então, se eu clicar aqui, a gente vai ver que no e-mail que a gente cadastrou o suporte, tem aqui, ó, empréstimo realizado para o fulano de tal da Silva, tá vendo? Olá, fulano de tal da Silva, segue em anexo PDF contendo as informações referentes ao empréstimo solicitado. Mais uma vez agradecemos agradecemos, né? Nos colocamos à disposição. Então, o sistema gera um PDF para o cliente que você pode imprimir. O seu consultor pode chegar lá no cliente, fazer a leitura desse QR Code e o sistema vai dizer que hoje, quinta-feira, tem já a primeira parcela, tá? Nesse valor, R$110. E porque hoje é quinta-feira, aí vai ter uma outra na sexta, no sábado, pula o domingo, segunda, mostra para ele o fluxo, tá? Das parcelas que ele vai ter que pagar até a liquidação do empréstimo. Então vocês veem que é muito claro e intuitivo, tá? É bem bacana nesse sentido. Se cadastra o cliente com e-mail, ele recebe por e-mail uma notificação do empréstimo gerado. Se não cadastra o e-mail, somente o empréstimo é gerado, tá? E você começa então a fazer a cobrança. Então, beleza, o empréstimo foi gerado hoje, ontem, e a gente, com a data de ontem, né? Então a primeira parcela deverá aparecer aqui em rota de cobrança. Olha lá, fulano de tal da Silva, o valor do empréstimo com juros, vence dia 28/8, tá? Aqui eu tenho os dados do cliente, tenho aqui os contatos, se eu quiser ligar para ele eu clico aqui, o telefone já me direciona para uma ligação. Aqui me diz o valor da parcela, confirmado, a pagar, quantidade de parcelas. Se ele já me pagou alguma parcela, eu consigo visualizar aqui no histórico quando foi isso, tá? Consigo traçar uma rota até o cliente, aparece o mapa e me diz como é que eu faço para chegar no endereço dele.
Se tiver habilitada a opção de tirar a foto do cliente, você pode atualizar a foto dele por aqui, tá? Caso contrário, a gente tem 4 opções de baixa aqui para esse cliente. Eu informo a forma de recebimento. Como a gente só tem uma forma de recebimento cadastrada ali padrão, que é dinheiro, vai falar que é só dinheiro. Se você quiser cadastrar Pix, você vem no cadastro da plataforma, cadastra outras formas de recebimento e elas aparecerão aqui também como opção, tá? Como está só dinheiro padrão ali, apareceu só essa. Aqui você tem 4 opções de cobrança. Você pode dizer que o cliente te pagou o valor da parcela, que seria os R$110, dizendo sim, recebi os R$110, essa parcela vai ser baixada. Você pode também dizer que o cliente não pagou nada e amanhã ele deve o valor da parcela de hoje e de amanhã. Você pode dizer que o cliente pagou menos que o valor da parcela, por exemplo, R$50, e os R$50 seria abatido dos 110 de hoje, e os R$60 seria injetado automaticamente na parcela de amanhã, porque ele não pagou tudo hoje. Assim como você poderia falar também que ele pagou 3 parcelas, R$330. Opa, o máximo do empréstimo é R$1.100, eu não posso baixar 3.330, tá? Existem esses perfis também de tratamento de erro, para que você não cometa nenhum erro. Então a gente poderia baixar também o valor de 3 parcelas, nesse caso, tá? Ou mais ou menos. E como é que eu faço para liquidar esse empréstimo? O cliente pagou tudo. Se ele pagou tudo, qual que é o saldo devedor dele? R$1.100. Eu venho aqui e digo que o cliente me pagou os R$1.100. A plataforma é inteligente para entender que esse empréstimo foi finalizado e você não precisa fazer nada, tá? Para o nosso exemplo, a gente também pode dizer que o cliente, se tiver habilitada a opção onde o cliente te paga só os juros, você vai dizer através do botão mínimo que o cliente te pagou só os juros, tá? Dessa parcela e vai continuar pagando o valor dessa mesma parcela por mais uma parcela que é adicionada, tá? Isso aqui é mais indicado quando o cliente faz um empréstimo em uma parcela e daqui a 30 dias ele te paga tudo ou ele te paga só os juros, tá? E aí nesse caso ele estaria pagando só os juros e automaticamente ele continuaria te devendo a mesma coisa com os juros para mais 30 dias, tá? É para isso que serve esse recebimento de valor mínimo. É quando o cliente te paga só os juros e continua te devendo a mesma coisa por mais 30 dias. Ou você poderia aplicar uma multa para o cliente porque ele não te pagou na data de hoje o que foi acordado. Por exemplo, uma multa de R$10. E aí você confirmaria esses R$10 é injetado dentro desse empréstimo e ele não te deve mais os R$1.100. Ele vai te dever R$1.110 por conta da multa. Como esse aqui é um exemplo, eu vou fazer a baixa somente dos R$110, tá? O cliente me pagou os R$110, o sistema já gerou para mim um recibo bem bonitinho ali, onde você pode enviar para ele por WhatsApp e etc., dizendo que ele tem um empréstimo no valor de R$1.100 que vence no dia 28/8. Confirmado, eu não tenho nada, porque eu ainda não fechei o meu caixa. Aqui está dizendo que ele pagou os R$110 e depois de fechado o caixa, a gente vai conseguir confirmar esses R$110 recebidos e o saldo devedor dele passará a ser R$990. Tá? Então a gente pode enviar isso aqui via WhatsApp para o cliente e ele tem um recibo, tá? Dizendo que ele hoje pagou R$110. Isso aqui é bem bacana também, tá? Depois da baixa, a gente consegue também visualizar no histórico de cobrança os dias que esse cliente já pagou para a gente, tá? Assim como quando a gente vem aqui em rota de cliente, por exemplo, se eu fiz uma baixa errada desse empréstimo, eu posso clicar aqui e eu posso desfazer esse recebimento. Não era R$110, ele me deu só 100. Então eu venho aqui, clico aqui, realmente deseja desfazer essa baixa do fulano de tal? Sim. Quando eu faço isso, essa parcela volta novamente aqui para o meu aplicativo, tá? E eu consigo baixar novamente, ao invés dos R$110, somente os R$100, tá? Então eu vou colocar aqui R$100, sim, e vou confirmar. Eu refiz essa baixa, tá vendo? E aí foi atualizado, eu consigo mandar um novo recibo para o cliente, tá? Toda vez que você faz uma baixa de recebimento dos clientes que você tem aqui para cobrar do dia, eles vão saindo da lista aqui para que não fique maçante. Você tem que procurar o cliente aqui, né? E encontrar ele no meio de um monte de clientes. Então, você recebeu, ele já pagou, tá resolvido, tá? Você vai embora e até limpar aqui. No final do dia não pode ter nenhum cliente aqui na rota de cobrança, porque você já cobrou todos, tá? Não faz o menor sentido. Da mesma maneira que a gente gerou um empréstimo aqui pelo aplicativo, você pode fazer a mesma coisa pela plataforma web, vindo aqui em movimentações, empréstimos, novo, e você gera um empréstimo do mesmo jeito que você gerou lá
pelo aplicativo. Só que aqui na plataforma web, você pode gerar um empréstimo para o cliente novo, mas você pode gerar também um empréstimo para o cliente já em andamento. Se o empréstimo já está em andamento, você precisa se atentar a 3 coisas. Primeiro, a data do lançamento vai ser hoje? Não, porque já está em andamento. Então, a data de lançamento desse empréstimo vai ser a data que o cliente te pagou a última parcela pela última vez, tá? Então, se eu fiz em 10 parcelas, o cliente já me pagou 5 parcelas, vou até dizer que é um empréstimo diário. Se ele já me pagou 5 parcelas, e a última vez que ele me pagou foi ontem, a 5ª parcela, a data do lançamento deverá ser ontem, tá? O valor do empréstimo é o mesmo valor. Por exemplo, R$1.000 eu emprestei, né? E a 10% também nesse exemplo. Valor já pago. Se ele já me pagou 5 parcelas, ele já me pagou então R$550. Vou dar um exemplo, tá? Quantidade de parcelas é outro ponto que você tem que se atentar. Se ele já te pagou 5 parcelas e você fez para ele em 10 parcelas, você vai informar só a quantidade de parcelas que ainda restam. Então, nesse caso, não são as 10, são somente as 5 parcelas. O intervalo entre as parcelas, como é diário, será de um dia mesmo, tá? Não vai mudar. E a opção de cobrança continua sendo a mesma que você aplicou quando você emprestou para o cliente. Se é de segunda a sexta, segunda a sábado ou segunda a domingo, tá? E aí o que vai acontecer? Quando você gerar essa operação, o que o sistema vai fazer? Dos R$1.000 com 10%, que dá R$1.100, como você disse que o cliente já pagou 5, ele vai alimentar somente as 5 parcelas restantes e vai injetar esses R$550 no seu banco já como recebido. E ele vai tratar, a partir de hoje, a 6ª parcela daqui para frente, até que ele liquide todo o saldo devedor. Tá? É exatamente desse jeito que funciona. Da mesma maneira que você gera um empréstimo pela plataforma web, você também pode cadastrar clientes pela plataforma web ou editá-los também, né? Esse cliente fulano de tal da Silva, que a gente cadastrou no aplicativo, você vê que ele está aqui disponível para a gente também na plataforma web instantaneamente. Cadastrei lá, ele já veio para cá, tá? E da mesma maneira que a gente pode editar aqui e surtir efeito lá. Como, por exemplo, lá pelo aplicativo a gente não apontou uma classificação do cliente. Aqui a gente consegue fazer isso. Ele é um cliente ótimo, médio ou ruim? Eu vou dizer que ele é um cliente ótimo. E vou salvar. Vou aumentar até o limite de crédito dele aqui também, tá? Para 2.000, por exemplo. E vou salvar. Pronto. Eu editei esse cliente, tá? E agora você vê aqui que aparece até a avaliação dele. Aparece verdinho aqui porque ele é ótimo, tá vendo? A gente conseguiu editar o cliente pela plataforma web da mesma maneira em que a gente faz o mesmo lá pelo aplicativo, tá? Então, depois de lançado o empréstimo, a gente fez a baixa pelo aplicativo e a gente vai mostrar para você, além do lançamento do empréstimo, uma outra coisa também. Se você lançou um empréstimo e você quer desfazer esse empréstimo, se estiver ativado para o seu consultor no cadastro dele aqui na plataforma web, você pode clicar nessa setinha aqui em cima e desfazer o empréstimo que você acabou de fazer, tá? O cliente não quer mais, o cliente pediu 1.000, mas ele queria 500. Você pode desfazer este empréstimo sem problema nenhum. O que aconteceu aqui? Eu tentei desfazer o empréstimo. O que o sistema não deixou eu fazer? Excluir o empréstimo. Por quê? Já existem parcelas deste empréstimo aguardando confirmação. Vocês lembram que a gente fez uma baixa lá de teste? Aqui, ó, em rota de cobrança, ó, eu já tinha baixado R$100. Então, como é que eu vou excluir o empréstimo que eu já disse que eu já recebi alguma coisa? A plataforma não deixa. Nesse caso, eu preciso desfazer o recebimento para poder conseguir excluir esse empréstimo e refazê-lo novamente, tá? Isso é bem bacana também. Você vê que existem vários tratamentos de erro dentro do aplicativo que não te permitem cometer erros, tá? Então, hoje o que a gente fez? Cadastrou um cliente, gerou um empréstimo, já fez a cobrança de uma parcela desse empréstimo e vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar uma despesa aqui também para a gente visualizar como é que fica isso no fechamento. Então, vou colocar aqui gasto gasolina. Vamos fazer de conta que eu também tive um gasto aqui de, por exemplo, R$15,50. Vou enviar e vou confirmar. Salvo com sucesso, a gente cadastrou uma despesa também. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai falar de uma coisa bem bacana, tá? Que é o fechamento.
que é o que acontece no final do dia, tá? Quando você cobra todas as pessoas, lança despesa, lança empréstimo, etc e tal, no final do dia você precisa fechar o caixa, porque é somente depois do fechamento que o saldo devedor do cliente é atualizado, as despesas são computadas, o saldo do consultor é atualizado e etc e tal. Como é que funciona este fechamento? A gente só precisa clicar aqui em fechamento no aplicativo e aqui vai estar dizendo que já existe um fechamento do consultor user, que é o consultor que a gente está logado no aplicativo, né? Se eu clicar aqui, ó, ele já vai me dizer que o consultor user começou com nada no bolso, ele recebeu R$100, emprestou R$1.000 e teve uma despesa de R$15,50. Por que ele está ficando com saldo negativo? Porque eu não fiz uma carga de dinheiro no bolso do consultor. A gente criou uma conta bancária, mas não falou se dessa conta bancária tinha algum dinheiro no bolso do consultor. Então ele começou com saldo igual a zero. Vamos consertar isso para ficar mais fácil o entendimento. Então a gente vai cancelar esse fechamento. Não vou fazer. Eu poderia fazer e deixar o consultor com saldo negativo sem problema nenhum. A plataforma também trabalha com saldo negativo, tá? Então eu vou voltar aqui, vou pedir para sair do aplicativo, vou vir aqui no cadastro de consultores e vou editar o cadastro desse consultor, fazendo uma adição ou retirada do saldo dele. Então eu vou clicar em adição retirada, o saldo atualizado dele agora é de R$0, vou dizer que quero fazer uma adição de valores e vou injetar os mesmos R$1.000 para ele, tá? Salvar. O saldo dele agora foi atualizado, então eu estou dizendo que no bolso dele ele tem R$1.000. Se ele saiu para a rua com R$1.000 e emprestou esse dinheiro e recebeu de alguns clientes, vamos ver como é que foi que ficou aqui agora no fechamento, tá? Quando a gente clica aqui, olha lá, o saldo inicial dele é R$1.000, porque eu disse que no bolso dele ele começou o dia com R$1.000. Ele emprestou R$1.000, recebeu 100 e teve uma despesa de R$15,50, tá? Esse novo saldo dele aqui ficou R$84,50, por quê? Se eu tinha R$1.000, emprestei 1.000, fiquei sem nada. Recebi 100, fiquei com R$100. Gastei R$15,50, o meu novo saldo será de R$84,50. Então, quando eu confirmo aqui dando um OK, o saldo do consultor é atualizado, o meu fluxo bancário é atualizado, o saldo da conta bancária é atualizado, o saldo devedor dos clientes que eu cobrei é atualizado. Tudo isso acontece automaticamente em apenas um clique. Não vou confirmar aqui, porque eu vou chegar nesse mesmo ponto agora pela plataforma web para te mostrar que também é possível fazer pela plataforma web, tá? Vamos deixar aqui parado e vamos aqui na plataforma web em financeiro, fechamento por período, onde eu faço a mesma coisa. Eu informo a data que eu quero fazer o fechamento, que é de hoje até hoje, seleciono quem é o consultor, clico em consultar. O sistema me traz as mesmas informações que eu tenho aqui no aplicativo. Tá vendo? R$1.000, recebi R$100, emprestei R$1.000, despesa R$15,50, vou ficar com um saldo de R$84,50. Você vê que é a mesma coisa, que pode ser feita da mesma maneira pela plataforma web, como é feito pelo aplicativo. Só preciso informar a forma de recebimento e a conta bancária, que vai ser atualizada depois que eu registrar isso, confirmando essa baixa, tá? É a mesma coisa, não tem absolutamente nada além do que eu estou mostrando aqui para vocês. Se você quiser visualizar de forma mais analítica quem foram as pessoas que foram cobradas, referente a que seriam essas despesas, para quem foram feitos esses empréstimos, você clica nessa lupa. E aí ela traz para você todos os clientes que foram cobrados hoje, o valor que cada um pagou, referente a que foram essas despesas e quais foram os clientes, né, que a gente gerou o empréstimo. O nome, o valor e da onde veio isso. Veio do aplicativo esses R$1.000. Então você vê que é uma plataforma extremamente clara e intuitiva, onde você consegue gerenciar tudo pelo aplicativo ou pela plataforma web, tá? Você vê que em ambos os casos você pode fazer a mesma coisa, tá?
Eu vou formalizar este fechamento pelo aplicativo, mas eu só precisaria clicar em confirmar baixa, assim como eu vou clicar em OK aqui no aplicativo, e o mesmo aconteceria, tá? Não tem diferença nenhuma dos dois. Então eu vou confirmar aqui, vou dar um OK, fechamento realizado com sucesso, efetue o login novamente para verificar se ainda existem pendências. Então vou logar aqui, perfeito. Aqui também já aconteceu isso, então eu não vou fazer a mesma coisa, tá? Porque isso já foi feito. Mas se eu tentasse fazer, provavelmente a plataforma ia me dizer que isso aqui já foi fechado e não tem por que você fazer isso a mesma coisa mais de uma vez, tá? Se a gente vier aqui em fluxo bancário, olha que bacana. Depois que eu fechei o caixa ali pelo aplicativo e o mesmo se fosse pela plataforma web, o que o sistema ele atualizou aqui o meu fluxo bancário? Eu comecei criando uma conta R$1.000, emprestei R$1.000, fiquei com 0. Entrou um recebimento, tá vendo? Via aplicativo de R$100, então eu fiquei de 0, fui para R$100 e lancei uma despesa também de R$15,50 e agora eu tenho um saldo atualizado de R$84,50. Esse é o fluxo bancário da conta bancária escritório. No cadastro do consultor, você vê que o saldo também, que é o que ele tem no bolso dele, foi atualizado automaticamente. Isso também é muito bacana, tá? Se você quiser perguntar para mim, por exemplo, tá, eu comecei a minha conta bancária com R$1.000, só que esses R$1.000 já acabou, eu tenho R$84,50. Consegui mais R$1.000, eu quero colocar mais dinheiro na minha empresa. Como eu faria isso? Olha como é simples. Aqui no menu lateral, você vem em movimentações, aportes, retiradas, e você sinaliza para a plataforma que você quer fazer um aporte, você quer injetar mais dinheiro, tá? Então você clica em aporte, novo, e você informa o valor que você vai injetar na sua empresa, o valor que você vai adicionar ao saldo atual. Então vamos fazer de conta que a gente está colocando aqui R$1.000, tá, na minha empresa, e esses R$1.000 vai ser injetado na conta escritório, que é a nossa conta aqui de exemplo. A gente só precisa clicar em salvar, que o aporte é cadastrado com sucesso. Depois que a gente faz esse aporte, se a gente voltar lá, por exemplo, em financeiro, fluxo bancário, olha que bacana. A última operação que aconteceu foi uma saída referente a um fechamento, né, de R$15,50. Foi uma despesa que a gente lançou e que fez parte do fechamento ali quando a gente fez o saldo, que era R$1.000, emprestamos 1.000, recebemos R$100 de uma parcela, lançamos uma despesa, ficamos com R$84,50 e agora, depois desse aporte de capital de giro, os R$84,50 recebeu os R$1.000 e o nosso saldo bancário é atualizado automaticamente, tá? Então você vê que o ciclo é basicamente esse: cadastro um cliente, dou um limite de crédito, gero um empréstimo, faço a cobrança das parcelas, lanço despesa se assim o for, fecho o caixa e o saldo bancário, o saldo devedor do cliente, o fluxo bancário, todas essas operações são atualizadas em um único clique no final do dia. Assim como se a gente vier aqui em movimentações, empréstimos, se a gente quisesse dar uma olhada nessa operação do fulano de tal da Silva, que a gente gerou lá no início, como que ela tá, como ela ficou depois do recebimento dos R$100, olha que bacana. Emprestei R$1.000 a 10%, R$1.100. Já foi pago pelo cliente R$100, que foi aquela baixa que a gente fez antes do fechamento. A gente atualizou o nosso fechamento, confirmando esses recebimentos, né? Então, dos 1.100, recebemos 100 e o saldo devedor do cliente foi atualizado automaticamente. A quantidade de parcelas a pagar foi atualizado automaticamente. Então, de um modo geral, a plataforma é bem completa, você vai se sentir bastante à vontade, bem confortável em operar nessa plataforma nossa, né? Porque é realmente muito clara e intuitiva. Além disso, a gente tem um dashboard, tá? Que mostra para você aqui também tudo o que está acontecendo em tempo real, tá? Empréstimos em andamento, já recebido, já gasto, despesas, tá? Análise de recebimentos aqui por mês, como a gente está só em agosto, aparece só o mês de agosto, a nossa linha do tempo de despesas, clientes novos cadastrados, total investido por conta bancária, gasto por cento de custos,
gasto por categoria, uma relação de receita e despesa, tá? Além de uma série de outros relatórios que você vai começar a utilizar, tá? A partir do momento em que você começar a usar a plataforma com maior frequência. Existe uma série de possibilidades aqui e uma série de relatórios gerenciais que vão te auxiliar no seu dia a dia. De um modo geral, é isso que a gente tem para explicar para vocês e para mostrar para vocês como é que vocês operam na plataforma, tá? Se tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento. A gente agradece mais uma vez e nos colocamos à disposição, tá bom? Só para concluir, também aqui no aplicativo, quando você clica aqui, você pode fechar, que é para sair do aplicativo, ou você pode clicar aqui também em exibir o resumo, tá? Que o aplicativo vai te mostrar a quantidade de operações já geradas no mês de agosto, o capital de giro a gente vê que mudou aqui agora, o esperado a receber hoje já foi recebido e o total aguardando confirmação e recebido de hoje também aparece aqui para você atualizado. Assim como se a gente vier aqui em fluxo bancário, fechando aqui, né? O nosso fluxo bancário já atualizou, tá vendo? Entrou R$1.000, saiu R$1.000 referente ao empréstimo, depois teve o lançamento de um recebimento, o lançamento de uma despesa e mais um aporte. O meu saldo atual agora é de R$1.084,50, igualzinho que você tem na plataforma web, tá? Os dois se comunicam em tempo real e vocês vão ver que de uma maneira bem clara e intuitiva vocês vão conseguir operar na plataforma e obter ótimos resultados, tá bom? Desde já agradecemos, até uma próxima, valeu!